Hoje a gente está começando uma nova campanha. Estamos fazendo uma campanha por mês, não é? Fazendo com que aquele mês seja voltado para a oração. E esse mês nós discernimos que estaremos rezando, e o tema é o poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder, viu, gente? E nós vamos fazer todas as semanas do mês de setembro voltados para esse nosso tema do mês, que é o poder da palavra de Deus. Hoje a gente já vai falar um pouquinho disso, a palavra é viva. E eu queria então fazer um desafio para você, um desafio, né? Estão me escutando? Fala para a pessoa, temos um desafio. E o desafio é trazer a Bíblia. Trazer a Bíblia. Esse é o desafio. Pois é, tragam a sua Bíblia. Claro, quem usa bem a Bíblia no celular, está de bom tamanho também. De preferência, para a gente ficar na mesma tradução, não é? Se você tiver a Bíblia Ave Maria no celular, tem várias traduções, seria melhor que você tivesse a tradução da Bíblia Ave Maria. Se você puder trazer a Bíblia, é bom, porque a Bíblia, gente, ela, no celular, eu pelo menos que sou velho, não é? Vocês são jovens, talvez não tenham tanta dificuldade. Quando eu quero uma passagem no celular, é fácil, eu vou lá na passagem. Mas quando a gente está manuseando a Bíblia, a gente puxa um tema, olha uma mensagem, um rodapé, quer virar uma página para ler a seguinte, a Bíblia de papel ganha de 10-0, viu, gente? Então, fica aí a minha sugestão de que você traga a Bíblia e conheça mais, tenha essa relação com a palavra de Deus, que ela é poderosa. Só para assim adiantar, não é? As traduções, elas são feitas não por uma pessoa, são feitas por grandes institutos que traduzem a Bíblia, com alguma visão específica. Por exemplo, se você pegar a Bíblia do Peregrino, ela é uma tradução que é feita por especialistas, feita para servir como instrumento homilético, quer dizer, para ajudar os padres a fazer as homilias das missas. A Bíblia pastoral é da CNBB, ela tenta mudar algumas palavras para ficar numa linguagem mais popular. Eu prefiro a Bíblia Ave Maria, que é feita pelos monges beneditinos da França, que reuniram estes textos, mas ela segue um caminho da Vulgata de São Jerônimo. A Bíblia de Jerusalém, que é excelente a tradução, já é feita pelo Instituto de Jerusalém, a convite de João Paulo II, por uma comissão formada por católicos, evangélicos e judeus. Então, ela tem outros estudos para chegar nessa mesma conclusão. A Bíblia de Loyola, ela que criou o maior número de detalhes das pesquisas. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu já li todas elas. Mas é para poder dizer para vocês que elas têm diferenças, mas elas não diferem no fundamental. Elas diferem porque você está traduzindo uma língua que não é latina, não é nem o hebraico, nem o aramaico, nem o grego, para o latim, quer dizer, para as línguas latinas, português, francês, inglês, são todas latinas, italiano, espanhol, e é por isso que tem palavras que não existem, os especialistas vão colocando. Segundo é que não existe nada original. Tudo que existe são cópias feitas durante séculos pelos monges que copiavam. Você já experimentou copiar um livro inteiro para ver se fica igualzinho? Ainda mais quando as palavras gregas todas têm acentuação, todas são conjugadas. Então, tem que pegar vários para poder concluir de verdade o que o autor estava querendo dizer, e tem que pesquisar também com a cultura. Então, se puderem, dei uma aulinha aqui, né? Não tem importância. Pega lá e traz a sua Bíblia para a gente fazer esse mês muito pertinho da palavra de Deus, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para o Senhor primeiro abrir nosso coração para a palavra dele.
Pedimos, Senhor, que Tu abras o nosso coração para a Tua palavra, Jesus. Nós pedimos, Senhor, que esta palavra fale conosco, nos dirija, aponte caminhos, profetize na nossa vida, nos dê conhecimento da Tua vontade, da Tua verdade. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser lâmpada para os nossos pés. Que a Tua palavra, Senhor, venha dirigir esse grupo de oração, venha dirigir aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. Que a Tua palavra, Senhor, nos conduza também para cantarmos aquilo que seja de acordo com o Teu Evangelho, com a Tua revelação. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, pede para Jesus falar com você. Diga: Jesus, fala comigo, Senhor. Eu quero Te ouvir, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero entender os Teus caminhos, eu quero entender os Teus planos, eu quero entender a direção para a minha vida e a direção que destes para toda a humanidade. Fala comigo, Senhor. Abre meu coração para a Tua palavra, Jesus. Age com a Tua palavra, que a Tua palavra venha iluminar agora todo o meu caminho. Pede para Jesus: ilumina meu caminho com a Tua palavra, Senhor. Que seja olhando para a Tua palavra que eu tome as minhas decisões e as decisões da minha vida, Senhor. Unge-me e dá-me, Senhor, discernimento com a Tua palavra. Amém, Jesus. Jesus está vivo. Estão me ouvindo? Ele está vivo. A gente fala Jesus ressuscitou, imaginando alguém muito distante, alguém que não está de fato no meio de nós. E quando a gente olha para a Sagrada Escritura, Jesus esperou os discípulos na praia, assou e comeu peixe com eles. Apareceu para eles lá nas salas, que eles estavam apavorados, com medo de serem presos e mortos também. Apareceu para eles, no dia de Pentecostes, apareceu para as mulheres perto do sepulcro. Vivo. Jesus está vivo. Tem um documento da patrística. Patrística são todos os escritos dos primeiros séculos, dos 3 primeiros séculos. E tem um livro que não foi escrito por ninguém que acreditou em Jesus. Chama-se Carta a Diagneto. Pode entrar na internet, tem ela inteira lá. Ela tem meia dúzia de páginas. E o autor diz assim: eles estão no meio de nós como se fossem um de nós, mas vivem diferente. Eles seguem um tal de Crestos, que dizem estar vivo, que morreu, mas está vivo, e se reúnem com ele muitas vezes. Quer dizer, aquela pessoa passou na comunidade, conversou com eles e saiu de lá na certeza de que Jesus realmente estava lá em carne e osso, e escreve isso para Roma. Muitas pessoas falam que Jesus está vivo, mas não vivem como se ele estivesse vivo. E é por isso que a palavra dele faz pouca diferença, porque você está só imaginando uma palavra do passado, ou então um jogo da sorte, e não é, ele está vivo. A palavra tem poder pela fé que está envolvida. Veja que a Sagrada Escritura chama Jesus de Emanuel, Deus conosco. Mas a gente conhece mais pela palavra Jesus, que vem do hebraico Yeshua, Deus salva. Que é uma transliteração, né? Você pega uma palavra, não traduz ela, você vai pegando só os fonemas para falar Jesus. E eu estou dizendo, Deus salva. E é uma pessoa viva, e que eu digo o nome dele. E se eu falo o nome dele com fé, reconhecendo que ele está vivo, que ele venceu a morte, que ele venceu o pecado, que ele venceu Satanás, eu me revisto da pessoa dele. Eu quero que você possa dizer que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus dito sem fé, o nome de Jesus colocado em alguém qualquer que seja, o nome de Jesus lido na própria Sagrada Escritura, mas sem que o Espírito te conduza e pela fé você reconheça, não tem poder nenhum. O próprio Evangelho fala daqueles judeus exorcistas que tentaram usar o nome de Jesus. Agora, quando você fala com fé, quando você reconhece o nome, do poder do nome de Jesus, então isso muda, isso põe o diabo para correr da tua casa, faz o diabo sair correndo da onde ele está pondo a mão, muitas vezes na tua saúde, muitas vezes na sua família, muitas vezes na sua condição financeira,
e outras tantas vezes para perder você. Então primeiro você vai falar: eu creio, Jesus. Eu creio no teu nome, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio. Esta palavra tem poder. Jesus é uma palavra poderosa. Eu quero falar esta palavra: Jesus, 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 Jesus. Eu conheci uma grande pregadora, uma pregadora gaúcha de Caxias. E a última vez que eu a encontrei inclusive foi em Roma. Ela estava lá, que ela era uma das tradutoras do evento, que era de muitas línguas, e ela era uma que estava traduzindo o Papa Francisco. E aí quando a gente saiu, os brasileiros, a gente ficou junto, eu já conhecia. E aí eu perguntei para ela: você sabe que eu nunca soube o teu testemunho? Ela disse: meu testemunho é que eu engravidei, tive meu filho, fiquei sozinha, meu marido não era o seu marido, namorado, sei lá o quê, foi embora. E ela era professora de línguas. E, de repente, apareceu um tumor. E ela já caminhava nos grupos de oração, lá em Caxias do Sul. E ela foi ao médico, fez os exames, e o médico falou: olha, esse câncer que você tem, ele é do nível 4, sei lá o quê, e nós não temos muito o que fazer, nós vamos fazer algumas ações paliativas. E ela voltou para casa, falou para Jesus: mas Jesus, eu sou mãe solteira, tenho um filho para criar, nenezinho. Se eu morrer, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada para fazer, você não vai deixar eu morrer. E aí ela foi pedir para Jesus curá-la. E aí Jesus disse para ela: você sabe que a minha palavra tem poder? Confia na minha palavra. E ela então, todos os dias, pegava a Bíblia, deitava, abria a Bíblia no colo dela e ficava dizendo a palavra: Jesus, tua palavra tem poder. Jesus, tua palavra tem poder, e pela tua palavra eu vou ser curado. E assim ela ficou, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e o câncer foi diminuindo, e isso está fazendo 30 anos. 30 anos. E ela já viajou o mundo, já viajou muitos lugares, é uma pregadora famosa. E ela diz: o que eu posso lhes garantir é: eu fui curada pela palavra de Deus. Eu quero que você peça que a palavra venha curar você, que a palavra venha fazer a obra que Deus tem para a sua vida. Fala para o Senhor: eu estou aqui diante de Ti, e a Tua palavra é capaz de fazer impossível na minha vida. E é pelo Teu nome, Senhor, que a Tua palavra vai agir. Jesus, a Tua palavra venha tocar minha casa, venha tocar meu trabalho, venha tocar minha mente, meus propósitos, meus sonhos, meus medos, minhas fraquezas. Tua palavra venha fazer, Senhor, aquilo que eu nem imagino que ainda Tu queres para a minha vida, mas que eu confio na Tua palavra. Quero pedir a Tua palavra para a minha saúde, quero pedir a minha palavra para o meu futuro, quero pedir a minha palavra para os meus planos e os Teus planos, porque eu quero viver os planos da Tua palavra, Jesus. Jesus, é Teu nome que eu quero proclamar. Teu nome, Senhor. O mar vai se abrir Pelo nome. A igreja atravessar pelo nome. De pés enxutos vão estar pelo pelo nome. nome. Que nome?
Pelo nome de Jesus, as muralhas vão cair. Pelo nome, o inferno O estremecer. inferno estremecer. Pelo nome, todo todo mal vai sucumbir. todo mal vai Eu creio sucumbir. no nome de Pelo Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Agora canta, igreja, o canto da vitória. Canta a igreja. Uma nova canção. Uma nova canção. E recebe do Espírito. E recebe do Espírito uma nova unção. Canta, igreja, canta o nome poderoso do Senhor Jesus. Sob este nome sejam derrotadas todas as hostes diabólicas e malignas, em nome de Uma Jesus. nova Olha, canção. labaricanta, labaraxeria, labar. E recebe do Espírito uma nova unção. Levanta teus braços e pede que o nome de Jesus expulse os medos do teu coração. Isso expulse os medos do teu futuro. Expulse agora todo sentimento de ansiedade, todo sentimento de pânico, todo pavor que às vezes não há razão e você sente. Todos os ataques que Satanás move contra você, seja usando o mundo, seja usando as pessoas, ou seja diretamente, espiritualmente, seja vencido no nome de Jesus agora. É esse nome poderoso que nós proclamamos agora, esta palavra que tem poder pela fé, o nome de Jesus. Senhor, nós clamamos também pelos impossíveis que precisam acontecer na nossa vida. As coisas que nós não temos como controlar e precisamos de uma ação poderosa que venha do céu. Age, Senhor, e alamaria. Pense agora nas pessoas que não têm força para rezar, mas você está aqui para orar por elas, e você pode proclamar o nome de Jesus sobre elas, para que pela força do nome de Jesus, estas pessoas que você ama, que você gostaria que pudessem receber esta unção poderosa, pudessem ser alcançadas pela fé e pelo nome de Jesus. Muitos que nós conhecemos e que amamos não se sentem fortes para rezar, não sentem capacidade, estão tão abatidos, tão dominados. E a tua oração agora pode fazer essa diferença. É no teu nome, Senhor. Fale o nome de Jesus, proclame esse nome poderoso, exalte esse nome poderoso. Que o teu poder, Senhor, vá se manifestando. Que tua glória haja, Senhor, poderosamente. Poderosamente. Toda palavra de Deus tem o poder de nos edificar. Mas a palavra de Deus só é palavra de Deus quando proclamada e pela ação do Espírito. A definição, por exemplo, de um documento importante do Concílio Vaticano II, que é o documento que revolucionou a relação da igreja, que é o Lumen Gentium, ela dizia assim: a igreja é a comunidade reunida em torno de Jesus pelo poder da sua palavra e do Espírito. Então, para que aconteça a graça, é preciso comunidade, é preciso que estejamos nós aqui, é preciso que Jesus esteja no nosso meio, e Ele está vivo. Por isso nós começamos hoje a reunião ressaltando que Ele está vivo no meio de nós, e que a sua palavra esteja sendo proclamada pelo poder do Espírito. É isso que faz da gente ser igreja. A igreja não é ali a construção de pedra, ela não é.
A gente chama de igreja porque lá existe para reunir a igreja, então ela se torna um lugar sagrado, mas ela não é a igreja. Igreja é quando nós em torno de Jesus. Imagina quantos lugares a igreja existe perseguida e escondida, que só um punhadinho de gente consegue se reunir no poder da palavra, porque senão perderiam a vida. Não é mesmo? Então, além da presença de Jesus, é preciso que haja a palavra e o poder do Espírito. É interessante, até o sermão de domingo nas igrejas, eu não sei que igreja que você foi assistir a missa, mas na que eu fui, o padre falava de quando os primeiros judeus cristianizados que aceitaram Jesus queriam que os ensinamentos do Antigo Testamento todos fossem seguidos por todos os novos cristãos. E que a igreja, os livros do Novo Testamento, todos eles fazem um combate. Olha, a partir de Jesus Cristo, a palavra foi proclamada por Jesus. Eu, particularmente, não ando com a memória já tão boa quanto antes, mas eu tenho lá, todos os dias que eu consigo ter um pouco mais de tempo, além das minhas orações, eu faço a leitura do Sermão da Montanha, para lembrar qual era a palavra que Jesus deu de ensinamento para a gente viver. Porque as pessoas gostam de pegar o Antigo Testamento. Se você pegar algumas religiões, eles adoram o Antigo Testamento. E eu fico pensando, o Antigo Testamento, ele é professor. Ele só existiu para preparar o caminho. E as pessoas que vieram de outras culturas tiveram outra preparação, muitas vezes preparações piores, porque eram culturas onde acreditavam em múltiplos deuses, e só existe um Deus. Claro que o judaísmo contribuiu porque era a religião do livro e era a religião de um só Deus, de acreditar em um único Deus, o que era muito raro. A maioria das outras nações não acreditavam num Deus só. Tinha um Deus que ele rezava para poder ter fartura na plantação, tinha um Deus que era dos construtores, tinha Deus para tudo. Pois eles eram um Deus só, então eles prepararam esse caminho para um caminho da fé em Jesus, a um único Deus manifestado em Jesus Cristo. Só que a manifestação de Jesus é que garante a palavra ser o projeto de Deus. Às vezes as pessoas perguntam para mim, como é que eu começo a ler a Bíblia? Eu falo, comece sempre do Novo Testamento. Existem vários métodos, começa a ler a carta de São João, porque é uma carta amorosa. O que dizia Padre Jonas? Se você pegar e ver o livrinho, um dos primeiros que o Padre Jonas escreveu, chamava assim, a Bíblia é uma pessoa. Aí ele dizia, começa com 7 vezes lendo a primeira carta de João. Não é? Primeiro descobre que Deus fala, que Deus ama, que Deus fez tudo isso por amor. E aí ele vai seguindo vários caminhos. Eles tinham também o livrinho da leitura orante, para você escrever pedaço por pedaço. A Shalom também fazia isso. Mas o mais importante é, Jesus é a palavra. João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que João escreveu isso no seu evangelho, sendo que esse é o último livro da Bíblia? Vocês sabiam que esse é o último livro da Bíblia? Talvez a maioria soubesse. Mas o último livro da Bíblia, escrito, é o Evangelho de São João. As cartas de São João foram escritas antes do Evangelho de São João. O Apocalipse foi escrito bem antes do Evangelho de São João. As cartas de São Paulo foram escritas bem antes. E todos os evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos, também foram escritos antes. O último livro datado que se tem notícia foi o Evangelho de João. E ele começa dizendo que Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne. Ele está dizendo, vocês querem acreditar? Acreditem na palavra. A palavra em si é Jesus. Por isso que hoje eu insisti tanto para a gente repetir o nome de Jesus. Porque Ele é a palavra, o nome dEle é a palavra. E Ele dá sentido para a palavra. Ele faz a palavra falar conosco. A gente tem 2 maneiras de olhar a palavra. Uma, olhando a revelação toda.
Os estudiosos vão fazer isso. Vão tentar entender todas as manifestações de Deus no decorrer da história, de forma especial no Antigo Testamento para o povo de Israel, que aguardava a vinda do Messias, se preparou para o Messias veio, cumpriu tudo o que era esperado do Antigo Testamento, mas é a partir dali que a palavra se torna a fonte de poder. E aí eles vão entendendo como foi a salvação, a Trindade, os inimigos vencidos por Jesus, a morte, o pecado e Satanás. Toda esse estudo da salvação. Isso é importante, claro que é importante conhecer a salvação. Mas a palavra também fala conosco. E muitas vezes o Espírito usa um versículo, usa 2 linhas, usa aquele momento e você sente, Deus está falando comigo. Eu conheci muitos pagãos, muitos que odiavam Jesus, estudarem muito a Bíblia para criticarem a palavra. Se tornaram experts na palavra que não era a palavra, porque sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito, não há palavra, não há fé. Como vou acreditar numa história como essa se o Espírito não agir? E é por isso que nós precisamos nos abrir a toda intensidade que a palavra tem para agir nas nossas vidas. Eu me entristeço muito, e aí vou falar só para os bem antigos daqui, que o pessoal fazia piada de quem ia para os grupos de oração, porque dizia que usava a Bíblia como desodorante, porque ficava carregando a Bíblia debaixo do braço, porque ninguém ia levar a Bíblia na igreja. Depois houve um tempo em que os evangelhos eram lidos na Bíblia e os padres mandavam levar a Bíblia na igreja. Mas antes disso, levar a Bíblia era uma coisa tremenda. E se a gente for levar mais longe ainda, teve época em que as mulheres não podiam ler a Bíblia, porque elas não iam saber interpretar. Já aconteceu tudo isso na igreja. Pois é, a Bíblia, ela fala conosco e a gente trouxe. Eu tenho, por exemplo, as primeiras manifestações. Vocês podem pegar lá. Tem um livro que chama Temas e Conferências. Os primeiros papas, o que disseram do movimento no Espírito. E todos eles diziam, trouxe a palavra e a Bíblia de volta para a igreja. Fez a palavra de novo renascer. E por isso me entristece quando eu vejo as pessoas fazendo orações maravilhosas, seguem todo tipo de novenas, sabem todos os tipos de oração, e não gastam nenhum momento com a palavra, que tem poder, e um poder imenso para rezar com a palavra, porque ela é capaz de falar com você, de abrir caminhos, de transformar, de curar, e de te levar para muito mais longe. Claro, se é difícil ler, escutem as boas pregações, a palavra que você consegue ouvir, os audiolivros da Bíblia. Sabia que tem audiolivro da Bíblia? Tem também. Se vocês entrarem lá na internet, tem audiolivros, quer ouvir? Mas não tem igual. A Bíblia precisa falar com você. Você precisa estar com isso e com Jesus para dizer, Jesus, eu estou precisando te ouvir. Estou precisando de caminho. Eu estou precisando saber viver. E para saber viver, ela vai falar. E para isso eu aconselho 2 caminhos. Um é, pelo menos o Novo Testamento, tente pelo menos uma vez ler do início ao fim. De preferência, os 4 evangelhos, mas do início ao fim. Esse é o mais importante de tudo. Mas além de ler do início ao fim, reze com a Bíblia, porque ela vai falar para você em pequenos trechos. Quando você... eu tenho uma imagem engraçada. Eu não caminhava com Jesus e uma das minhas irmãs teve uma doença, um câncer muito doloroso. E eu tenho a imagem de meu pai, que não tinha fé direito, foi cursilista, tudo, mas não era muito de viver o que
palavra falava, não. E um dia eu vi meu pai pegar a Bíblia e passar o dia inteiro com a Bíblia, porque minha irmã estava muito mal. E aonde ele encontrou que podia fazer alguma coisa, ele que não tinha fé nenhuma, minha mãe já tinha, minhas irmãs, mas ele não. Mas o único lugar que ele conseguiu se grudar para suportar a dor que sentia. A palavra consola, a palavra edifica, a palavra fala. E se nós perdermos isso, nós perdemos esse chamado do Espírito. E uma das coisas mais maravilhosas que o Espírito Santo fez, ao ser derramado neste tempo que nós estamos vivendo, que são os últimos 50 anos de um novo Pentecostes, coisa que a humanidade não viu. Nunca existiu isso, gente. Nunca. Nem entre os primeiros apóstolos, porque o mundo era muito menor. O que nós experimentamos é algo que nunca existiu. E por que Deus colocou isso agora? Porque Ele tem na sua providência o que está para acontecer. E por que é que Deus, durante 50 anos, derramou o seu Espírito desta maneira e escolheu você para estar junto dessa caminhada? Porque está no propósito dEle. Então, é uma escolha tão maravilhosa que você não se dá conta dela. Você podia ter nascido em outra época, não é mesmo? Mas você nasceu nesta época. E Deus é quem te chamou para isso. E nesta época Ele derramou o seu Espírito e disse: o meu Espírito quer falar com você pela minha palavra. Abram-se, gente. Muito, muito. Eu peguei um texto, mas eu nem vou falar dele. Vou deixar para próximas semanas aí para falar, porque ele vai falar outras coisas. Que hoje você possa ter esse caminho, esse mastigar da palavra, ela falar com você. Eu sei que antigamente muita gente acabava tão desesperado para saber a vontade de Deus que ficava abrindo a Bíblia. Aí abria, não gostava, fechava, abria outra, não gostava, fechava. Aí abria uma que gostava, falava: é essa que Deus está falando comigo. Né? Eu imagino que não é bem assim. Mas certamente era um tempo melhor do que esse, onde não se para mais para ouvir a palavra. Melhor dar cabeçada e aprender a ouvir com a palavra do que não usar a palavra e não ter a palavra. Eu falei que o Antigo Testamento ele é professor, ele é pedagogo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele dizia que as pessoas só se tornavam adultas quando elas já eram capazes de ler a palavra. Não é? A cerimônia judaica do Bar Mitzvah é exatamente uma cerimônia para quando o jovem já pode ler a palavra, que equivale a Jesus aos 12 anos entrando no templo, saindo da caminhada da caravana dos seus pais, fugindo da caravana e indo para o templo aos 12 anos, e quando José e Maria voltam apavorados atrás dele, ele está lá no templo discutindo a palavra de Deus. Porque você só amadurece quando a palavra entra na sua vida.